Você já parou em frente a uma pintura e sentiu que precisava de um mapa, uma bússola, outra vez um tradutor? Eu já. É exatamente essa sensação que o Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch, nos dá. É uma obra que não apenas nos convida, mas nos arrasta para dentro de um universo tão bizarro quanto fascinante. Um mundo onde o céu, a terra e o inferno coexistem, desafiando a nossa compreensão e nos fazendo questionar tudo o que sabemos sobre arte e moralidade. Eu sou Jean Batalha e no episódio de hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos mundos mais complexos e excêntricos da arte. Prepare-se para desvendar os mistérios de Bosch, onde o prazer, o pecado e a punição se misturam de maneira inquietante. Para começar a nossa jornada, vamos falar sobre a estrela do nosso show, o Jardim das Delícias Terrenas. Criada por Bosch por volta de 1490, no final da Idade Média, a obra é um tríptico, ou seja, uma pintura dividida em 3 painéis. Juntos, eles formam uma narrativa visual que se desdobra entre o paraíso, a terra e o inferno. O painel da esquerda é o Jardim do Éden. Nele, Deus apresenta Eva a Adão, em um cenário que à primeira vista parece idílico, com animais exóticos e uma harmonia quase perfeita. Mas se você olhar de perto, já dá para sentir uma tensão sutil, uma prévia do pecado original. No painel central, a coisa muda completamente. O Jardim das Delícias se transforma em um cenário surreal, cheio de figuras nuas em atividades que, para dizer o mínimo, parecem um tanto exageradas. Pense em gente saindo de ovos, mergulhando em rios, se misturando com frutas gigantes. É um pandemônio de prazer e indulgência. E para fechar, nós temos o painel da direita, o mais sombrio de todos, a visão aterrorizante do inferno. O caos e a punição dominam a cena, com seres monstruosos torturando a humanidade de formas que somente de Bosch poderia conceber. É uma representação de pesadelo, mas com uma precisão assustadora. Essa sequência de imagens não é apenas uma representação literal da história do paraíso perdido e do castigo. Bosch não estava só pintando uma moralidade medieval, ele estava explorando, questionando e sim, criticando os excessos, os vícios e as falhas da humanidade. Para entender Bosch, a gente precisa entender o mundo em que ele vivia. O final da Idade Média era um período de grandes mudanças. A Igreja Católica dominava a vida social. As pessoas também estavam cheias de superstições, de alquimia, de misticismo. Bosch não era só um pintor religioso, ele era um observador afiado da sociedade. Viveu em uma época marcada pelo medo do pecado e pela obsessão com a moralidade. Mas a sua arte mostra que ele enxergava além. Muitos chamam Bosch de o primeiro surrealista, séculos antes de Dalí. Suas criaturas bizarras, os híbridos de animais e humanos, parecem saídas de sonhos ou pesadelos. Mas ao contrário dos surrealistas do século XX, que exploravam o inconsciente, Bosch estava usando esses elementos para fazer uma crítica moral. Ele estava dizendo, olhem para vocês, olhem para os seus prazeres descontrolados e vejam onde isso vai dar. Aparentemente, a resposta era um inferno cheio de músicas nas nádegas. E chegou a hora da gente desvendar os mistérios. A pergunta que não quer calar, o que Bosch realmente queria dizer com essa obra? A resposta exata ninguém tem, Mas a maioria dos estudiosos acredita que o Jardim das Delícias Terrenas é uma crítica à indulgência humana. É uma obra que questiona a busca desenfreada pelo prazer sem levar em conta as consequências. Outro mistério é para quem a obra foi feita. Acredita-se que ela foi encomendada por um mecenas rico e misterioso. Ao contrário de outros artistas da época, Bosch não era conhecido por pintar para reis e rainhas. Ele era um artista mais independente, um verdadeiro outsider, e essa liberdade se reflete em sua obra. A pintura provavelmente ficava em um salão privado, como uma obra secreta para convidados selecionados. Algumas curiosidades que vão te fazer olhar para a obra com outros olhos. O mundo secreto.
Quando o tríptico está fechado, a pintura é uma única imagem em tons de cinza. Ela mostra a Terra sendo criada. Vista de cima, como uma esfera transparente, é como se Bosch estivesse nos dizendo: a diversão só começa quando você abrir a porta. A cena, colorida de paraíso, prazeres e inferno, só se revela quando a obra é aberta. É quase como uma caixa de Pandora. Como eu já disse, Bosch foi um precursor do surrealismo. Suas criaturas híbridas, os animais distorcidos e a lógica de sonho na pintura são coisas que só seriam explorados de novo séculos depois. No painel do inferno, há uma figura de um homem com uma partitura escrita nas nádegas. Sim, você ouviu bem. Estudiosos até transcreveram a música e a tocaram. É um detalhe bizarro, mas que mostra o quão meticuloso Bosch era, escondendo mensagens e simbolismos em cada canto da obra. No painel do Jardim do Éden, além de Adão, Eva e Deus, a gente encontra um elefante, uma girafa e outras criaturas que não faziam parte do cenário natural. Bosch pintou animais que ele nunca tinha visto, provavelmente a partir de relatos ou desenhos de manuscritos da época. Apesar de ser um gênio, Bosch foi bastante criticado em sua época. O painel central, com suas figuras nuas e a celebração do prazer, foi considerado imoral e chocante. A igreja, que era grande mecenas da arte, via a obra como uma provocação direta aos valores religiosos e sociais. Mas, ao mesmo tempo, foi justamente essa ousadia que tornou a obra tão poderosa e inovadora. Bosch estava à frente do seu tempo, desafiando as convenções da arte e também da moralidade. Ele estava criando uma nova maneira de ver o mundo, uma visão que até hoje continua a ser debatida e também estudada. O Jardim das Delícias Terrenas não é só uma pintura com figuras estranhas, é um reflexo da humanidade, de nossas tentações, de nossos excessos e das consequências da busca implacável por prazer sem limites. A obra de Bosch nos convida a olhar para nossos próprios comportamentos e nos lembra que, por mais que tentemos fugir das sombras do pecado, sempre haverá uma consequência para as nossas ações. Eu te convido a olhar para essa pintura não como um conjunto de imagens bizarras, mas como uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano e sobre como nossas escolhas moldam o nosso destino. Obrigado por acompanhar os Segredos da Tela. No próximo episódio, vamos explorar mais uma obra de arte icônica e desvendar seus mistérios. Até lá, continue questionando, explorando e, quem sabe, encontrando os segredos que estão escondidos bem na sua frente.